Go, e tenho o prazer de receber meu brother, né, que palestrou no evento hoje. Nos conhecemos há algum tempo atrás, né, e palestrou no evento hoje, né, Marcos, cara, com uma experiência ímpar na parte de vendas, e principalmente, não só vendas, né, Marcos, mas uma questão mais estratégica, né, parte de psicológica da venda, né, que hoje a gente sabe que a gente tem que ser muito mais consultor do que vendedor, né, e admiro muito ele. A gente conversa, tanto quanto a gente deveria, mas conversamos um pouco nos bastidores sobre alguns projetos, algumas coisas, e sei que ele atende hoje grandes contas, né, então ele faz essa parte de estratégia de vendas para grandes contas, e tenho uma admiração. Conheci ele dentro de uma empresa chamada Resultados Digitais, quando ele prestou um trabalho para Resultados Digitais, e hoje ele está, né, no mercado fazendo consultoria, e toda essa parte de consultoria para grandes empresas, justamente levando essa parte da nova era da venda, né, uma venda que mudou muito nos últimos anos. Marcos, para iniciar, queria primeiro que tu se apresentasse, e depois já queria que tu emendasse um pouquinho para falar sobre quanto mudou as vendas, né, nos últimos, vamos colocar aqui, sei lá, 5 anos, talvez, quanto mudou as vendas nos últimos 5 anos, cara? Legal. Bom, obrigado pela oportunidade, né? E retribuo aqui também esse nosso conhecimento, né? De um pouco namorando assim cada empresa, né? Conheci quando eu estava na Resultados Digitais, vendo o trabalho de vocês como uma das maiores agências no Brasil de marketing digital. E depois tive a experiência de conhecer o maior evento que vocês fazem em Santa Catarina, né? Hoje, palestrando, vendo a vibe, o quanto vocês mexem com o mercado, com as pessoas, e aí entra um ponto, pega um gancho, que é o seguinte: mexer com pessoas, né? Então, a gente hoje vem com automação de processos, inteligência artificial, substituindo o motorista por um carro autônomo, né? Mas será que a gente não está tirando muita emoção das coisas? E o ser humano, ele quer emoção. Um produto, ele não tem emoção. Uma empresa, ela não tem emoção. Quem faz a emoção da O2 Go é o Alexandre. Ter visto o Alexandre chorando lá no palco de emoção pelo que as pessoas respiraram no evento, a quantidade de pessoas que vieram de outros estados, enfim, aquilo dali vende, né? Então, eu vejo que tem um caminho nesses últimos anos de certa forma, que o marketing avançou em vendas. Então, se a gente olhar o funil de vendas, né, o funil que vem lá desde a prospecção e todo, você tinha uma parte que era o marketing, fazendo essa parte, de certa forma, de geração de leads lá no início. Só que o marketing avançou nesse processo. Se pegar o processo de inbound, né, o marketing avançou muito em vendas. Se você pegar o social selling, você já não tem mais uma diferenciação de vendas e marketing, né? Então, isso foi uma das coisas que eu vejo que alterou muito nos últimos anos, né? O poder do comprador, ele aumentou muito. Então, falando nessa questão voltando à questão de emoções, de pessoas, né? Não sei se você concorda comigo, Alexandre, mas nem todo mundo gosta de vendedor. Perfeito. Eu vou dar um depoimento, tá? Eu entro numa loja, se eu for comprar um negócio, eu gosto de autoatendimento. Eu gosto de ir lá e ver se eu gostei da roupa ou não. Assim, se tem uma pessoa do meu lado me acompanhando direto, fala assim, esse tecido é tal coisa. Tipo, você olhou o negócio, ele já vem e dá uma... Então, eu sou vendedor, fui vendedor a vida toda, sou vendedor ainda hoje, mas eu tenho que admitir, em determinados momentos, né, às vezes pode ser inconveniente ou não. Então, existe uma convenção social que o vendedor, tá, ele tem baixo valor social e ele tem baixa autoridade. Não sou eu que estou dizendo, é uma convenção, isso e é no mundo todo. Tá? Eu fiz cursos nos Estados Unidos, fiz curso fora, e isso, assim, é senso comum em vários países. Por outro lado, o comprador, ele tem alto valor social e tem alta autoridade, né?
Então, como é que você trabalha esse fator psicológico? Como é que você dá autoridade para o seu vendedor para ele não se sentir menos que o comprador? Como é que você trabalha essa emoção dele? Você tem trabalhado no seu time de vendas a emoção do seu time, a motivação do time, né? Porque são humanos vendendo para humanos. Né? De novo, uma empresa não tem emoção, um produto não tem emoção. Né? Então, isso que eu acho que tem uma evolução nos últimos anos, e é o conteúdo que eu tenho, um dos conteúdos que eu tenho trabalhado é a neurociência, né? O que eu chamo aí do neurosales, o que tem de emoções, comportamentos e motivadores envolvidos com as pessoas do lado de dentro de casa, que são os nossos vendedores, gestores comerciais, e como é que eu analiso esse comportamento e emoções do cliente para saber o momento certo, conforme o funil de vendas, que eu vou usar determinada abordagem ou não. Legal. Marcos, tu falou muito agora sobre algo que eu sou defensor aqui na O2, e, bom, tu me viu no evento hoje, a gente sabe o quanto humano, né, a gente é. Eu acredito que... inclusive, tem uma palestra que eu faço que é sobre inovação, e o título dela é assim, a inovação está nas pessoas, né? Porque a gente vê nos últimos anos, talvez, assim, vamos pegar os últimos 10, mas principalmente os últimos 5, hora qual a gente vê uma curva, né, de crescimento de várias ferramentas, né? A gente falou agora sobre inbound marketing, falamos sobre funil de venda, sobre CRM, sobre software não sei do que, software de gerenciamento não sei do que, software para ligação, software para entender, várias coisas voltadas para a tecnologia. E eu tenho uma defesa, eu defendo uma tese, né, nessa palestra, hora qual a gente entende, que eu entendo que a gente perdeu um pouco a essência de ser humano, né? E a gente começou a ficar muito ligado em automações e parou de entender que uma venda, ela é focada, a gente falou agora, do humano para o humano, né? Então, quando tu fala essa relação de pessoas com as vendas, você observa hoje que as empresas, elas regrediram um pouco nessa questão, a partir das ferramentas, elas conseguiram regredir no sentido da venda, porque começaram a colocar responsabilidade em cima de ferramentas, talvez? Uhum. Eu gosto de tem um ditado chinês que diz que uma pessoa, é mais ou menos assim, uma pessoa sem um sorriso no rosto não deveria abrir uma loja, né? Eu levo isso muito em consideração, porque, cara, se você não está entregando valor, e parte desse valor tem a ver com atendimento, né? Tem a ver com você ver... existe uma dinâmica que eu faço, que é estudar a jornada de compra do cliente, tá? As várias etapas da jornada de compra. O que significa isso? A gente vai, coloca na parede, lá na lousa, os momentos da compra, não é da venda, o momento de compra dele, que ele está analisando necessidade, que ele vai fazer avaliação, até o momento da decisão e tal. E nessa dinâmica a gente vai com os post-its, para toda a galera de vendas, de marketing participando, e colocando o que são os objetivos do cliente nesse momento, e o que ele sente. Então, a dinâmica é o seguinte, você vai, além de vestir o sapato do cliente, você vai vestir o coração dele. O que o cara sente em cada momento que ele tem de interação com você. Então, essa provocação que é feita é fazer o cara... Não é só aquela coisa de vestir o sapato do cliente, não. Veste o coração dele também. O que ele está sentindo nesse momento que, de repente, ele pode ser contactado para uma abordagem e ele não está preparado? Será que ele vai ficar puto e, de repente, não vai te atender de novo mais para frente? E se ele, de repente, lá no início... Se ele gostaria de ir no seu site e já ver preços desde o início, e ele não vê esse preço, ele vai ficar contente? Como é que ele vai ficar? Como é que ele vai se sentir nesse momento, né? E aí entram também alguns pontos. Eu não sei assim quanto... Você com certeza já deve ter feito aí com seu time, com você também, análise do DISC, né? Da teoria, né? Qual é o tipo de comportamento, perfil de comportamento e emoções, e além do DISC, a parte de motivadores, né? Então, o tanto que eu já conheço você também, eu não vi nenhuma avaliação sua, mas eu posso dizer que você, de repente, é um D alto e um I de influente, né?
aquele sorriso fácil, você é bom com pessoas, é persuasivo com pessoas, né? Pô, legal. É um perfil bom para vendas, um I alto. Só que, olha o trick da coisa. Um I de influente alto, tá? Ele tem uma emoção envolvida com ele, que é o medo da rejeição. Uhum. Então, esse perfil de comportamento, ele tem dificuldade para dar feedback e para receber feedback. E esse não que ele recebe, vamos imaginar que você pega uma pessoa e você tem que prospectar, Alexandre. Você é um I alto, influente, gosta de trabalhar com pessoas, tal, só que você está trabalhando na prospecção e está ouvindo não direto. Liga para o cara, pô, agora não é o momento, não. Você chega no final do dia, você está... Então, o fato de você se conhecer e saber que você funciona assim pode ajudar você a evoluir. Né? E até mesmo na contratação, né? Você entender como é que funciona a pessoa, porque eu já vi artigos, já vi coisas até em site de empresas que nós dois conhecemos aí, de pessoal fazendo artigo dizendo, não, o melhor para contratar é o I, né? Dando seco a coisa. Não existe assim, o perfil melhor, o perfil pior, né? Existe da pessoa se conhecer. E ela saber como é que ela funciona e como é que ela pode superar determinados sabotadores também. Então, Marcos, nesse sentido, quando tu fala de a pessoa se conhecer, você acredita que o processo de vendas, né, ele talvez comece errado desde a parte da contratação? Porque muitas vezes a pessoa ela não precisa não necessariamente para vender um determinado produto, a pessoa precisa ser influente, né? Muitas vezes ela pode ter outra qualidade, né, para vender um determinado produto. Então, vamos pegar o seguinte caso. Uma agência de marketing digital como vocês, tá? O perfil do cliente que vocês podem pegar pela frente pode envolver uma galera também de marketing. Quer dizer, você bate na porta de uma empresa e a pessoa, depende de inovação, a pessoa de marketing te atende, né? Uhum. Qual é o perfil dessa pessoa? Ela pelo fato também dela ser inovadora, tal, ela vai ter um perfil mais arrojado. Ela pode ser diferente de perfil comportamental do diretor financeiro. O que vai motivar essa pessoa que cuida do marketing, que é inovadora, que é criativa pra caramba, são coisas diferentes que vão motivar do cara que é o diretor financeiro. Será que a área de vendas ela está levando em consideração isso e fazendo uma abordagem diferenciada para uma pessoa que de repente é inovadora? Porque a pessoa inovadora, a pessoa criativa, ela vai assumir mais riscos. Perfeito. Com certeza. Se você for conversar com o diretor financeiro, ele já é um cara que de repente não vai assumir esse risco todo. Ele pode não ser criativo dessa forma. Ele vai estar mais preocupado de ver os riscos envolvidos no projeto, ele vai querer ver uma análise financeira, ele vai querer ver o racional mais forte do projeto. Entendeu? Perfeito. Uma pessoa com I alto, aquele que é influente por natureza, ele vai querer saber o que vai mover as pessoas no projeto, o que vai impactar para as pessoas, o que ele vai estar fazendo para as pessoas. Entendi. Entende as diferenças? Então, pega outro exemplo. Uma empresa que tem, de repente, software para recursos humanos. Provavelmente, ela vai bater na porta das empresas na área de recursos humanos. E as pessoas, geralmente, da área de recursos humanos, também têm o I alto, porque elas trabalham mais com pessoas, elas gostam de trabalhar com pessoas. Então, como é que um I alto gostaria de receber informação? É diferente do que o cara que, de repente, tem mais estabilidade ou que tem mais uma conformidade mais alta. Então, pelo perfil do cliente que está na ponta, né, pega um exemplo, de repente, de uma pessoa que está dentro de um órgão público, que eu fiz uma pesquisa esses dias. A pessoa estava na posição dela há 38 anos, na mesma empresa, tá? Há 38 anos. O S de estabilidade no DISC
ele já me dá o cheiro certo, que essa pessoa, se ela não tivesse o S alto de estabilidade, né, que ela gosta dessa questão de não ter risco, né, ela gosta da estabilidade, esse cara com certeza é um S alto. Como é que você leva um projeto, de repente, arrojado para ele com muito risco? Nossa, você tem que preparar o projeto assim, muito, né? Então, Entendi. a gente já falou de alguns perfis diferentes de pessoas, né? E assim, ó, Marcos, quando tu fala de perfil de pessoas, uma coisa que eu vejo hoje, principalmente voltado a essas empresas, talvez com uma idade um pouco maior, né, tipo 20, 30, 40, 50 anos, você observa que muitas vezes a empresa não conhece o cliente dela, né? Então ele não sabe nem para quem ligar, né? Então ele acaba ligando, cai na secretária lá, passa para alguém de um setor que ele acha que é o setor correto. Você entende que hoje um dos grandes limitadores também desse processo, né, é as empresas não conhecerem definitivamente o cliente dela? Porque se generaliza, né? O que a gente tem feito com relação ao marketing digital, a gente tem tentado levar, quando a gente faz a customização, a especialização da comunicação por persona, a gente está levando isso para as empresas e o que a gente vê é que elas não têm isso, né? Pô, qual é a persona do seu mercado, né? E às vezes o cara, de repente, não tem, o cara não sabe, assim, não, mas o que você está falando como eu atendo empresa, não é empresa que a gente está falando, é qual é a persona, Pessoa. né? Do seu segmento, e vamos separar o segmento, vamos fatiar um pouquinho mais o segmento, porque pode ter persona diferente, né? Quem é que é o gatekeeper lá, né? Quem é a pessoa que de entrada do processo? Então, tem algumas empresas que eu já fiz consultoria que a entrada delas nas empresas é pela área de inovação. E a área de inovação, majoritariamente, você tem pessoas mais novas na área de inovação. Eu estou falando de mais novo, assim, entre 30, de 30 e poucos anos ali, tá? E com certeza já é uma pessoa, de repente, já mais descolada, já se veste mais informal, o linguajar que você vai usar com ela, ele é mais informal também. Aonde que ele está buscando informação? Será que esse cara vê TV aberta? Não vê TV aberta. Perfeito. Aonde que esse cara busca informação? Então, se você generaliza e não analisa assim, pô, quem é que é a minha porta de entrada? Esse cara é formal, não é? Qual é a idade dele? Como é que eu vou comunicar? Mas ele não tem a chave do cofre. Ele é só a entrada. Agora, nessa mesma empresa, de repente, quem decide, de repente é uma pessoa de 50, 50 e poucos anos, que estudou fora, tem 2, 3 MBAs, que é formal, eventualmente também vê TV aberta. Eu tô analisando e interpretando a pessoa que vai tomar a decisão, né? Perfeito. Para, E inclusive, criar o teu discurso, né? total. O que eu vejo hoje, eu observo muito, até eu anotei aqui quando você foi falando, você comentou muito coisas que te conduzem, né? Conduzem uma venda, ser uma venda mais natural, né? Realmente levando os valores, né? Os valores do seu produto para o cliente. Mas eu observo também que nos dias, principalmente nos últimos 2 anos, assim, teve uma crescente de contatos frios, né? O cara mandando um cold e-mail, o cara fazendo ligações frias. Esse volume aumentou, inclusive surgiram empresas, né? Uma empresa especialista em mandar e-mail frio, uma empresa especialista em fazer prospecção de listas frias. Como que você vê isso hoje? Que eu observei, Marcos, que ficou muito amador, às vezes, até mesmo artificial. Tu recebeu um e-mail que tu vê que é a cópia da outra empresa, às vezes tem 2, 3 empresas usando o mesmo e-mail, cara, a mesma base, assim, as mesmas palavras. Entende? Como tu tá vendo isso hoje no mercado da venda? Eu acho que essa parte de tirar a emoção, né? De você colocar tanta automação. Então, o trabalho de consultoria que eu faço tem uma parte, né, do que eu chamo aí do social selling, né? De você não fazer a venda, né? É o unselling. Você faz uma engenharia reversa com o perfil. Que eu vou explicar melhor? Eu tenho como persona um engenheiro de 40 anos e ele é diretor de produção, tá?
que eu faço? Esse cara é o cara que eu preciso me comunicar por algum motivo, tá? Eu quero marcar uma reunião com ele, eu quero que ele conheça meu produto e tal. O que eu faço? Eu vou no perfil do LinkedIn dele, tá? Estou entendendo que é a persona, né? Eu tenho que falar com todos os engenheiros, diretor de produção, que é mais ou menos naquela idade. Eu pego um cara e eu vou fazer um escrutínio lá de qual é a faculdade que o cara fez, quantas faculdades que ele fez, se ele é um cara que valoriza certificações, e aí eu vou tento achar o perfil nas redes sociais, Facebook, Instagram, para ver quais são os hobbies, o que o cara gosta, o que o cara, de repente, curtiu, o que ele fez. Então, eu acompanho, tá? Se eu tenho a possibilidade, claro que isso dá mais trabalho. Agora, se é um contato-chave que eu preciso, eu vou pegar coisas que são entender o que ele valoriza, por exemplo, se ele entrou, ou até no Twitter, por exemplo, e ele curtiu determinadas coisas que dizem respeito à logística, ou a uma parte financeira, ou até mesmo na parte de lazer, se ele gosta de motocross, o que for, eu vou tentar fazer um e-mail para ele super personalizado para ele, que ele vai ver assim, falar, pô, é um cold mail, mas essa pessoa teve um trabalho de ver, me entender e saber o que eu tenho de desafio no meu trabalho, ela me conheceu realmente. Esse e-mail foi feito para mim, tá? Então, a partir daí, se você consegue generalizar, falar assim, pô, o quanto disso daqui, e aí que vem a engenharia reversa, né? O quanto disso daqui, eu não posso dizer que todo diretor de operações, de logística que eu busquei, gosta de motocross. Não posso. Agora, será que eu consigo, depende nas amostras que eu fiz, ver que a maior parte deles tem mais do que um MBA, fez uma boa faculdade, entendeu? Tem mais do que 4 anos, depende na posição, são caras que têm, não ficam pouco tempo na posição, eles são caras que ficam mais tempo na empresa. Esse tipo de coisa vai dando subsídio para você montar um e-mail que o cara se enxergue nele. E não, entendi, como você falou ali, pô, você olha o e-mail, você lê e fala, cara, isso daqui não é para mim, isso daqui são para todos os Alexandres. Não Sim. É para o Alexandre Vai, né? Não, perfeito, muito legal. A questão de, quando tu falou, acho que uns 3 assuntos atrás, que tu falou da jornada, né? E você entender a jornada do cliente, né? Ver o que a vida dele é, o que ele faz, por que ele tomaria a decisão de comprar o teu produto, né? Que eu vejo que hoje as empresas, quando tu falou assim, dá um pouco mais de trabalho, eu vejo muitas empresas que não tem nem estruturado, o time de vendas dele é o quê? Eu tenho um vendedor, né? Então ele tem um vendedor, tá na rua, com a pastinha, batendo porta em porta, time de representantes ou não, e você vê poucas empresas com uma estrutura de vendas, né? Que tu tem justamente o cara lá que vai ser o garimpador de informação, o cara que é o SDR e tudo mais. Você vê que essa mudança de cultura, né, principalmente na parte da indústria, ou também na indústria, quando eu falo de software, indústria de transformação também, ela tá acontecendo essa mudança, Marcos? Você está tendo procura de empresas que te buscam, cara, eu preciso montar minha máquina de vendas? Cara, tem muita empresa que está perdida, cara. Assim, que não sabe por onde começar. E o que a gente enfrenta eu chamo que a gente faz um trabalho de inclusão digital. Essa é a verdade que a gente faz com muita empresa, assim. De repente, o vendedor que tem resistência, até de repente ter uma rede social, participar de uma rede social, como é que ele vai ser digital? Porque hoje, se você não for, o vendedor, se ele não for digital, ele vai ter um custo muito maior, né? Se ele não souber usar um ferramental para evitar, eventualmente, ter que ir fazer uma viagem longa, se ele depende de que recurso que ele vai usar para isso. Só que essa mentalidade, ela vem, essa mentalidade inovadora ou de adoção de determinadas tecnologias, ela vem da cúpula da empresa. Uhum. E essa cúpula da empresa, muitas vezes, ela é resistente a isso, né? Uhum. E a gente está vendo empresas assim que não vão conseguir buscar. Essa é a verdade, né? Dificuldades. Tu ouve muito, eu ouço pelo menos de alguns clientes, ou até mesmo de vendedores, que a gente falou, aquela palavra assim, mas eu não vou montar um LinkedIn, né? Eu não tenho tempo para isso.
tu vê muito essa questão do que a gente falou da questão cultural, né? Talvez a falta de cultura digital, porque entende que talvez não dê resultado, por talvez ter lá no passado ter sofrido algum tipo de interferência negativa, né? Você ouve muito disso, Marcinho. Como que tu muda esses caras? Pois é, vou usar até o exemplo, né, da minha mãe, já falecida, mas foi interessante, que eu lembro dela, assim, direto, tendo ojeriza, assim, por exemplo, controle remoto da TV. Era um negócio que, pô, qualquer coisa nesse sentido, assim, ela não... E não tinha, de repente, e-mail, não tinha computador, até que as amigas dela do tênis falaram para ela assim, olha, a gente não vai mais, porque como ela não tinha e-mail, elas imprimiam as piadas e levavam para ela. Até que as amigas dela falaram, olha, eu não vou mais fazer, Inês, esquece que eu não vou mais imprimir o material, outro cria um e-mail. E aí, alguns anos atrás, ela me procurou, falou, Márcio, não tem nenhum computador. Daí eu caí para trás, assim, né? Falei, pô, a minha mãe, né, querendo buscar um computador, buscou aula, isso com 70 e poucos anos, buscou aula particular, tal. Mas essa resistência, cara, a gente às vezes vê de gente com menos idade, entendeu? Tipo, não, eu não quero me expor, mas não é exposição, é a necessidade absoluta que você tem hoje de estar inserido nesse contexto digital, porque o mundo é digital. Faz parte da tua jornada, né? Faz parte da jornada. Então, se a cúpula da empresa também ajuda isso, assim, falou, olha, a empresa não tem uma página no LinkedIn, a empresa não olha como é que está o perfil dos funcionários também no LinkedIn, ela não olha o que os funcionários, de repente, estão postando, né? A presença digital do funcionário, se ele está postando coisas que são ofensivas ou não e tal. Hoje é crucial isso. Eu acho que do mesmo jeito que, de repente, claro que levando em consideração toda a questão ética, legal envolvida com isso, mas acho que da mesma forma que a empresa ela é autorizada, de repente, a tirar uma ficha criminal de um funcionário e buscar esse tipo de informação, se você tem um funcionário que está colocando abertamente na rede, fazendo discussões que, de repente, não são favoráveis para a empresa, eu acho que ela tem que ver isso, ela tem que, pelo menos, saber que isso está acontecendo. Mas hoje isso não é uma realidade no mercado, né, Marcos? Hoje não é uma realidade. É poucas empresas que atentam a isso, né? Poucas empresas que estão dando valor a isso e dando... como eu falei, Alexandre, eu acho que a gente vai respirar uma coisa mais forte, da mesma forma que tem movimentos com relação a pessoas que tem ONGs envolvidas com a inclusão digital, que você vai em determinadas áreas com menos recursos, né? Periferia, favelas e tudo, e você faz programas de inclusão digital. Eu acredito que a gente vai ter a mesma coisa envolvida com empresas. A gente vai fazer a inclusão digital de empresas. Essa que eu vejo isso. Posso estar sendo radical, mas eu vejo que é isso. É uma inclusão de quem estava fora, quem está fora do mundo digital. Uma coisa que tu comentou antes que eu vejo que essa ausência do mundo digital faz com que muitas empresas tenham dificuldade nessa jogada. Porque assim, imagina assim, eu estou ligando para uma empresa, uma pessoa que eu não conheço, fazendo já uma ligação fria, que já é uma coisa difícil. Cara, eu acredito que a primeira ação que a pessoa vai tomar antes de comprar um produto de uma pessoa que ela não conhece é conhecer a pessoa. Total. E hoje, por exemplo, nós quando contratamos, vamos pegar uma empresa, né? O setor da RH vai contratar alguém, o que ele faz? Né? Ele vai lá, né, na rede social da pessoa, para ver como que é essa pessoa. E quando uma empresa hoje contrata outra empresa, ela vai fazer o quê? Cara, eu vou ver quem é esse vendedor. Daí ele chega lá na rede social do cara, tu vê lá que a rede social do cara ele não representa realmente nem o que o cara é às vezes, né? Porque o cara lá na rede social ele inventa um pouco a vida, né? E acaba fazendo com que tu cria digamos, uma visão, né? Uma visão da empresa, né? Até mesmo uma visão que distorcida, né, do que ela é, principalmente quando tu não tem uma marca forte e bem posicionada, né? Pega uma marca, tipo, sei lá, eu vou ser um vendedor da Microsoft, né, por exemplo. Pô, tu já entra com uma marca que já tem um posicionamento, então, cara, me interessa quem é o vendedor, né? Me interessa a marca Microsoft que leva alguns atributos de valor, né? Então, por isso, eu vou dar um teaser aqui, dar uma informação de primeira mão, tá?
Eu acho que você conhece a Gabi Gonçalo. Sim. De Floripa. Ela veio aqui para São Paulo. A gente está escrevendo juntos um livro sobre social selling. Que legal. E a gente deve, aí, meados do início do ano que vem, a gente deve lançar, a gente já está bem avançado. E tem uma parte do livro que a gente fala do brand persona. Então, essa ponta que é o seu funcionário, a rede social dele ou dela é super importante para a sua empresa. Então, se você olhar o LinkedIn lá, fala, pô, tem um espaço para uma imagem em cima da foto da pessoa, né? Você pode colocar alguma coisa sobre a sua empresa ali no próprio LinkedIn desse funcionário, se ele permitir, é mais uma coisa que aproxima ele do público. Perfeito. Será que a foto dele está adequada né, para a função? E por aí vai. Será que o perfil dele descreve o que realmente ele está fazendo na sua empresa? Como é que ele pode agregar valor para o seu cliente? Porque o LinkedIn não é mais aquela coisa do emprego só. Sim. É onde você vai, o cliente vai olhar e falar assim, pô, tem um cara me ligou ou me mandou um e-mail oferecendo tal coisa. Deixa eu ir lá ver quem é que é esse cara no LinkedIn. Daí ele vai lá pesquisar e vai ver quem é que é essa pessoa, se realmente conhece sobre o que ele está oferecendo. Não, legal. Esse livro aí vai fazer sucesso, hein? 2 figuras. Vai ser legal, cara, vai ser legal. Amanhã eu tô com ela aqui em São Paulo, a gente vai dar uma discutida em mais algumas coisas, e está sendo legal fazer. É o meu terceiro livro, só que é o primeiro fazendo a 4 mãos, mas está sendo bem legal essa experiência. Que legal, show de bola. Marcos, outra pergunta que eu te faço também é marketing de conteúdo, né? Geralmente feito para trazer lead mais qualificado, para facilitar a vida do vendedor. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho como tu está vendo esse mercado, né? Porque a gente teve um movimento muito grande nos últimos anos, vindo inclusive de algumas empresas que surgiram, né, no mercado, justamente com a questão de levar a parte de marketing de conteúdo ou inbound marketing. Como tu vê esse movimento do marketing de conteúdo? Realmente a gente está tendo um êxito de esquentar listas, de ter clientes mais qualificados? Ou tu acredita que a empresa também, por esse momento que vive hoje de não estar preparado para o mundo digital, muitas vezes banaliza essa questão do marketing de conteúdo? Das empresas que eu tenho feito consultoria, não dá para dizer que elas estão, assim, cruas no marketing digital, tá? São empresas que, de repente, já colocaram lá para rodar uma automação de marketing, né? Então, só para nivelar um pouco do perfil de empresa que eu estou falando. Quando a gente vai fazer esse estudo da jornada de compra do cliente, e com isso entra, obviamente, o marketing de conteúdo, tá? Entra porque a gente analisa os gaps de conteúdo. Aonde que eu tenho um e-book, aonde que eu tenho um white paper, que tipo de conteúdo? Eu tenho artigos para que fase da jornada de compra? E, invariavelmente, a maior parte do conteúdo está no início da jornada de compra. Está focado na prospecção, está focado na necessidade, lá no início. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando que, para o business to business, que o cara, 60% a 70% do processo de compra dele, ele faz sem falar com o fornecedor, aí se pergunta o seguinte, o que eu tenho no meu site quando ele já sabe que tem a necessidade, ele está fazendo a avaliação, quer dizer, ele está me comparando com os concorrentes e ele está para tomar uma decisão. Eu tenho algum conteúdo para isso, me comparando com concorrentes? Eu tenho estudo de justificativa financeira, estudo de retorno de investimento? Aí você olha, as empresas não têm. Eu tenho uma calculadora para ajudar ele a ver quanto que ele vai ter de retorno de investimento fazendo um projeto comigo? Então, o que eu vejo muitas vezes é as empresas terem a maior parte do conteúdo mais próximo do topo do funil, na jornada de compra. E o segundo ponto, em cima do que você está me perguntando do marketing de conteúdo, que eu vejo o seguinte, boa parte das empresas terceiriza a geração... Marcos, Oi. Tá ouvindo? Deu uma travadinha, pode continuar. Então, a maior parte das empresas trabalha terceirizando a geração de conteúdo, ok?
o que isso significa? Você tem terceiros desenvolvendo um conteúdo para você, que eventualmente não são do seu segmento, vão tentar ao máximo conhecer, mas o que o cliente, quando lê o seu conteúdo, ele quer enxergar você, ele quer enxergar os seus exemplos, ele quer coisa mais específica. E isso que eu vejo que, às vezes, no marketing de conteúdo, os conteúdos ficam muito superficiais. Justamente lá para o topo do funil que a gente falou. Fica muito superficial, o cara não se enxerga ali, exemplo, entendeu? Ele vê uma coisa muito cópia da cópia, né? E então, esses 2 pontos, realmente a segmentação no marketing de conteúdo pela fase da jornada de compra que o cara está, que eu não vejo acontecer, e o outro é ter realmente conteúdo relevante, entendeu? Não é só ter conteúdo, mas é ter conteúdo relevante, cara. E muitas vezes autoral também, né? Porque hoje a gente vê muito conteúdo que a gente falou que cara, tem empresas que é Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente, às vezes não tem nem nexo aquele conteúdo com o próprio negócio dele, é justamente, eu quero ter um blog e lá no blog vou começar a postar, né, para ter o conteúdo, né? Mas aí tu fala assim, daí a relevância desse conteúdo dentro de uma jornada do cliente, que muitas vezes ela nem existe, né? Na palestra do hoje, que até quem quiser ver a palestra gravada, que eu fiz sobre neurosales, está no meu site, salescoaching.com.br. Depois, se vocês colocarem lá na descrição do vídeo, mas vocês podem assistir a palestra toda, tem uma parte que eu falo que é o final da palestra. O Washington Oliveto, ele quando tinha aí uns 18, 19 anos, ele queria conquistar uma jornalista, que eu acredito que era da Globo, tá? Ele no livro dele, ele não disse era da Globo e tal, mas era uma jornalista muito bonita, assim, à época, e ele era novo, não tinha ainda assim, aquela presença de mercado que ele tinha, que ele tem hoje, dinheiro e tal. E ele estava competindo com um italiano, já dono de empresa, um cara super bonito e tal. Então, ele estava numa concorrência complicada. O que ele fez? A estratégia dele? Ele mandou um buquê de flores para ela. E ele mandou nesse buquê um cartão. E o cartão dizia o seguinte, as próximas a gente rouba juntos. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, o cartão é mais importante que as flores, cara. Boa. E eu vejo, às vezes, nas consultorias, mentoria para startup e tal, o pessoal fala, não, mas eu já contratei um designer. Cara, se você tem dinheiro para investir, cara, o visual, ele é menos importante, cara. O conteúdo, de novo, o cartão é mais importante que as flores, cara. Boa. Muito boa. Eu estava até anotando aqui a frase. Os cartões são mais importantes que as flores. Não, e quando tu fala dos cartões são mais importantes das flores, eu observo, né, eu também falo muito na O2 sobre jornada, entender a jornada do cliente, do nosso cliente, né? Para que a gente consiga compor, inclusive, uma questão criativa ou até mesmo algo mais estratégico. E eu observo muito nas empresas que talvez por eles viverem aquele mundo, né? Todos os dias, né? Eu chego, sento na minha mesa, eu volto. Daí, quando tu chega na empresa, esses dias eu cheguei num cliente e falei para ele assim, bicho, vamos seguir comigo, fecha o olho, vai para a rua. Imagina você lá na rua agora, passando na frente do seu concorrente. Né? Olhou para o concorrente, olhei, tá, show, agora tu tá caminhando na rua, tu andou mais 50 metros, você viu a sua empresa. Qual das duas que você entraria se você não conhecesse uma das duas? E ele falou, do meu concorrente. Eu falei, você entende o que acontece na tomada de decisão? Mas daí ele falou assim, eu nunca tinha olhado nessa ótica que realmente, vou dar exemplo, a minha fachada, ele falou, usou a palavra, é uma M, né? Eu falei, cara, perfeito. Ou seja, o que você tem que fazer? O cliente não define a compra do teu produto somente pelo que tu tens internamente. Tem emoção envolvida nisso, né, também. Isso, uma série de detalhes. Eu vejo hoje, por exemplo, vendedores que vão entregar um cartão de visita, né? Onde que, faltou o número 9 no cartão de visita, vai lá e escreve a caneta. Né, risca o cartão de visita, cara, aquela questão que eu vejo que é uma coisa mais importante, eu não troco um cartão de visita, não tenho um cartão de visita consigo, né? Eu acho que essas jornadas, assim, Marcos, eu vejo que talvez por nós pensarmos que as máquinas resolveriam tudo para nós, através de uma automação de e-mail, através de uma automação de SMS e tal, a gente começa a observar que as pessoas esqueceram da parte analógica, que a gente falou, né?
e de você fazer algumas coisas que realmente impactem na vida e no coração da pessoa. Eu vejo que as ações mais... eu estava fazendo uma estratégia essa semana para um cliente nosso e eu falei para ele assim, cara, vamos ver se nós mandar 10 e-mails, vamos mandar 10 cartas. Sabe aquela carta de correio escrita à mão? Tipo assim, cara, ele vai receber a mesma coisa do e-mail e da carta. Então, acho que qual das duas que ele vai dar mais valor, né? Você sabe que no meu livro e no site eu tenho uma landing page sobre os 70 dicas de outbound e no mercado americano, uma dessas empresas que faz conteúdo, ela faz justamente isso, ela escreve cartas à mão. Você pode contratar a empresa para fazer cartas à mão e mandar pro cliente. É o inesperado, né? Porque geralmente o inesperado ele custa mais caro o tempo, né? Nem sempre é o dinheiro, né? Ele vai custar mais caro o tempo da pessoa parar. Por isso que eu sempre comento com meus clientes que muito que falta hoje nas empresas também é aquela questão da ação, né? A pessoa acredita que vai dar certo, mas falta muita ação, ou seja, o fato de você agir, porque realmente, pô, mandar uma carta é simples, mas quem manda a carta hoje? Né? Então, assim, essas coisas, chega no final do ano, todo mundo dá agenda, todo mundo dá cesta de presente e tal, cara, mas sem emoção nenhuma. Tu sabe que tu recebeu e mais 50 pessoas receberam a mesma coisa, entendeu? Então, quando no treinamento que eu faço, tem uma parte que diz o seguinte, a proposição de valor, né? Que tem muita... eu vou fazer o canvas da proposição. Pode ter N coisas, pode trazer, mas no frigir dos ovos você tem o seguinte, proposição de valor é quando você consegue responder a seguinte pergunta: por que o cliente compraria de mim ao invés de comprar do concorrente? Se você consegue resolver responder essa pergunta, é a sua proposição de valor. Você tem uma proposição de valor. Simples assim, né? Pode trazer o que quiser feito no Canvas, fora do Canvas, o que for de proposição, entendeu? Mas, assim, como é que você se diferencia? Então, no treinamento que eu faço, eu ajudo a dar essas receitas de bolo para chegar nisso, né? Desde o início, fazendo o ICP, a segmentação. Então, até aproveitar a oportunidade de fazer um merchandising aí, Alexandre. No meu site, no salescoaching.com.br, tem a entrada para a parte de treinamento, e eu estou com treinamento com 50% de desconto. Então, quem quiser entrar direto no site da página de venda do curso online, tá? É um curso online de 2 horas, são 10 videoaulas, entre ali 5 a 15 minutos as aulas. Tem, acho que 20 e poucos materiais, entre templates, exemplos, exercícios que eu dou de lead scoring, playbook de vendas, cara, um rico material, tá? E a página de venda é O Segredo das Vendas B2B. Tá? É o site, e está com 50% de desconto, tá? Por 290 e poucos reais o curso online. E com a tua expertise, tenho certeza que vale cada centavo, mano. E assim, ó, cara, a gente poderia ficar conversando sobre vendas aqui, acredito que o dia inteiro, né, Marcos? Meu Deus do céu, eu sou apaixonado por vendas, estou aprendendo muito ainda, né? Acho que a venda, ela é uma eterna arte, né? E principalmente a arte de... E quando eu falo aprender eternamente, né? Literalmente, que cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. Né? Que a gente falou da questão de micro-target, né? Um micro-cliente ali, tipo, estudar aquele cara, se o cara gosta de andar de moto, se não gosta. Então, eu acredito que a gente pode saber várias ferramentas, mas eu acredito que essa parte da emoção, que é uma coisa que é difícil treinar, né? É muito difícil treinar o cara da emoção, né? Eu vejo que esse é o principal sentido. E para finalizar, Marcos, dá uma última palavrinha aí sobre o que você quiser. Cara, acho que é uma provocação para as pessoas, assim, tanto o gestor que tem pessoas reportando para ele, ou, de repente, quem está nos ouvindo que é vendedor, que cuida da própria carreira, a principal mudança que uma pessoa pode fazer é essa do autoconhecimento. Ela buscar fazer assessment do DISC, motivadores, os sabotadores, ela saber como é que ela funciona, o que motiva ela. Eu acho que essa é a principal mudança.
Então, assim, sugiro muito, eu tenho feito direto para os executivos. Se eu entro para fazer uma consultoria, eu faço, às vezes, o investimento de dar essa avaliação. Eu trabalho com a TTI Success Insights e eu passo a preço de custo a avaliação, né? A pessoa faz pela web e depois eu faço a devolutiva. Isso melhora a consultoria, assim, de forma absurda, assim. Tanto eu conhecer a pessoa que eu estou trabalhando, quanto ela se conhecer. Tá? Então, sugiro para as pessoas buscarem isso, buscar o autoconhecimento. Isso ajuda na carreira de forma, assim, absurda. Acho que o seu microfone está... Desculpa. Muito obrigado. O cara fez já merda no final, né? Mas muito obrigado mesmo, Marcos, pela sua instrução aqui. Eu acredito que muitas pessoas que nos assistiram e vão assistir também depois, né? Logicamente que vai estar gravado, vão conseguir melhorar a sua performance, seja de qual forma for. Mas uma coisa que eu gostaria de finalizar aqui, eu acredito que o Marcos concorda comigo, que nós, vendedores, né, precisamos ter muita humildade às vezes, né? De saber que a gente não tem domínio de tudo, né? E a gente precisa sempre estar aprendendo, né? E principalmente aprendendo porque é um mercado tão dinâmico, né? Que mudou tanto nos últimos anos e vai mudar tanto nos próximos anos, que se a gente não tiver em constante reciclagem, né? Ele com certeza nos engole. E eu observo muitos bons vendedores de 20 anos atrás, né? Aquele cara, 20 anos atrás era o cara que batia meta, o cara que naquele momento tudo que ele fazia satisfazia ele mesmo e satisfazia a empresa que ele estava. Hoje, por exemplo, é um cara que muitas vezes ele não usa uma rede social, ele acha que não faz sentido e automaticamente é um cara que possivelmente não é o melhor vendedor mais. Então, acho que a gente tem essa humildade, né, de saber qual que é o nosso momento hoje e aquela questão da reciclagem, né? Ouvir mais, falar um pouco menos e conseguir fazer com que isso nos transforme e nos transforme em bons profissionais. Muito bom, muito bom. Pô, obrigado pela oportunidade, cara. Se a galera tiver qualquer dúvida, assim, pô, manda... divulga e-mail aí, o meu e-mail é marcos@salescoaching.com.br. Pode mandar dúvida aí, compartilhar o que quiser com a gente. Vamos embora. Tamo junto. Marcos, tá bom? Abraço, obrigado, fica bem aí. Precisando da gente aqui na O2 ou da nossa cidade aqui, estão à disposição. Abração, cara. Falou, bom ano para todo mundo. Tchau.